Programa Edson. Fala, galera do Redzone! Como é que vocês estão? Estamos iniciando mais um programa cheio de coisas que vocês vão ficar assim, perplexos. Ou então com aquela cara de... mas o usuário trocou a senha? Você perdeu sua credencial? Já ligou e desligou, ligou de novo o seu micro? Tirou da tomada o cabo e pôs de volta? Né? Essa cara de Horácio, com o braço curto, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde esteja, importante que você está aqui conosco para mais um programa do Redzone. Eu, Alexandre Melinde, aqui do meu lado, Fernanda Malatti, para mais um programa. Vamos trazer luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, extrovertida, divertida, informativa, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Boa noite. A gente vai falar um pouquinho de Defcon de novo para fechar a tampa do caixão, mas antes a frase da semana, Mati. Depois do turbilhão, a calmaria? Isso nunca acontece na área de segurança. Jamais, mon frère. Jamais. Jamais, mon frère. Não tem jeito. Não tem mesmo. Bom, e já que começou a embalar o negócio, já vem na sequência, a gente vai ter uma Indisec dia 16 a 18 de setembro, né? Lá no Transamérica, em São Paulo. Evento gigante, né? Preparem-se, organizem-se, porque sempre tem alguma coisa boa para levar de um evento como esse. Nem que seja os contatos, né? Muita coisa acontece no evento quanto esse. Depois de 2 a 3 de outubro, temos nosso amigo chileno, né? Que é a 8.8. Essa aqui é a data de lá da Chile. Né? A Ecopard é na Argentina, estão antecipando um pouco. Sempre era na primeira ou segunda semana de novembro. Eles puseram para última ou penúltima de outubro, 22, acho que é penúltima de outubro. Então, para que vocês fiquem atentos a essas datas aí, qualquer coisa nova a gente traz para você. Mas vamos lá, um pouquinho de história de Defcon, sobre quem estava lá, quem não estava, a Village, né? O espaço como um todo, as atividades, porque a gente falou um pouco de Black Hat, de BR Ruicon, e estava iniciando a parte da Defcon, né? Então, na quinta-feira foi só entrega de credenciais, na sexta-feira começou para valer, então vai ser sábado e domingo, e o Abate vai contar um pouco para a gente aqui, beleza? Na quinta que eu fiz o programa, para Las Vegas a gente estava com 4 horas de diferença, né? Eles fizeram, então, eu mostrei o crachá para vocês como é que chama? De quem tinha pago adiantado, e quem deixou para pagar lá na hora, eles deram um crachá de papelão pro cara. E daí teve muita gente que reclamou, e conforme eu comentei, você está indo e você está pagando para assistir as palestras que tem numa conferência. Né? O crachá é um brinde, é somente um detalhe. Em uma das palestras que eu assisti, a menina que criou o crachá, ela fala, olha, agora eu tiro 2 anos de férias e só, né, daqui 2 anos eu volto. Dá a entender que é aquela história do ano par e ano ímpar. No ano ímpar você tem o crachá analógico e nos anos pares você tem os crachás digitais. Não existe isso escrito em lugar nenhum, é uma suposição que acontece, né? Mas tudo bem. Pessoas. O que acontece? Uma das coisas que eu notei, inclusive relacionado à BR-Rucon, estão aparecendo mentes jovens. Então, temos uma salvação, temos uma luz no final do túnel ainda. Teve um garoto chamado João, que participou da BR-Rucon, depois eu encontrei ele na Defcon algumas vezes, tem 16 anos, foi junto com o pai dele.
O pai dele, ele ia pro evento e o pai dele ia buscar ele depois. Eu acho isso fantástico, fantástico. Um moleque de 16 anos interessado, e daí o que acontece? Todo mundo quer ir na DEFCON. O pessoal só esquece um detalhe. A DEFCON é nos Estados Unidos, a DEFCON é falada em inglês. Se tem alguém que fala português lá, é pura sorte ou pura coincidência. Então, eu quero ir na DEFCON. A primeira coisa é, vá aprender a falar inglês. É a primeiríssima coisa. Porque senão, você vai num lugar onde vai ter um monte de gente falando uma língua estranha, chance de ser enganado por qualquer um, por qualquer coisa que aconteça, inclusive pelos próprios brasileiros te sacaneando, tá? E daí para frente. Então, idioma é essencial. Idioma Detalhe, né, Márcio? Vamos falar um negócio, né? A gente tá falando de Las Vegas, não é uma igreja, né? Também, tem essa também, tá? Sim, Siri. Então, existe um monte de coisa, né? Não, mas eu sei mexer no programa A, B ou C. Amigão, se você não souber falar inglês, tá? Não adianta. Eu escuto muito bem, eu entendo, tá bom. A hora que o oficial da imigração perguntar o que você está fazendo aqui e você gaguejar, você vai passar a linha. Então, Volta. Com a chance de voltar. Então, são alguns cuidados que tem que ter. Vamos lá, villages. A DEFCON está crescendo cada vez mais. E nessa estão aparecendo cada vez mais villages. Podemos pensar em villages como comunidades. Então, eles estão segregando o espaço, segregando a conferência. Na conferência padrão, eu acho que são cinco linhas de palestra, se eu não estou errado, 5 trilhas de palestra. Cada uma dessas trilhas de palestra, eu assisti algumas palestras nas trilhas 5. Tinha 1000 cadeiras e estavam as 1000 lotadas. Só que daí o que acontece? Palestra de hacking, pelo menos até alguns anos atrás você mandava alguma coisa, depende do assunto, eles falavam, deve ter uma conferência hacker, me mande um assunto hacker. Meu assunto é de criptografia, tá bom? Você vai na Village de criptografia e apresenta lá, submete lá e tenta falar lá. Então, assim, teve muito brasileiro que falou nas villages de Red Team, tinha a village de Blue Team, tinha, cara, tudo. E daí o que acontece? É muito assunto interessante e não dá para você conseguir assistir todas as coisas. Então, você tem que focar e falar, vou nessa direção e vou ficar aqui, porque até o andar lá dentro, você acaba se perdendo. Né? Ou se perdendo, quero dizer, você quer assistir uma palestra, aquela palestra lotada, a hora que você tenta ir para outra, só de você andar de um lado para o outro, talvez você tenha perdido as 2 palestras que você estava querendo ver. O espaço continua no mesmo espaço, no Las Vegas Convention Center, e o espaço é gigantesco lá, é gigantesco. Esse ano, para vocês terem uma ideia, eu não consegui ver a parte do Capture the Flag e aonde tem o Wall of Ship, né? Que é o pessoal se conectando nas redes sem segurança e aparecendo no mural. Eu não consegui ir para esses lugares. Teve lugares da DEFCON que eu descobri no último dia, no domingo, quase no apagar das luzes, né? Mas, então, é por isso que o foco é importante. Olha, eu nunca fui, o que eu faço? Vá para passear, vá para conhecer ou vá com um foco específico, né? Mas ver tudo e assistir tudo não dá. Atividade. Conforme eu falei, cada uma das villages, cada uma dos lugares, qualquer coisa que você vá e veja lá, tem uma atividade para fazer. E agora, cada uma das villages está fazendo o seu próprio CTF, seu próprio crachá, sua própria moeda e tudo mais, tá? Cara, talvez até tivesse, respondendo a pergunta, né? Se tinha o Village People, né? Cara, não sei. Mas tinha umas coisas bem estranhas, tá? Que eu não vou nem comentar. Mas, e quando a gente fala de atividade, vocês terem uma ideia, existe um calendário oficial de festas, tá?
Mas eu queria só fazer uns outros comentários aqui de algumas estatísticas. Existe um aplicativo chamado Hacker Tracker. Algumas conferências acabam usando esse aplicativo. O que, que é? Eles cadastram nesse aplicativo as palestras, então o título da palestra e o horário da palestra, e você pode ir lá e favoritar a palestra que você quer ver, e esse aplicativo te alerta a hora antes de começar a palestra, né? Eles falaram que no aplicativo eles tiveram 19 mil acessos no aplicativo. Eu assisti um pedaço da palestra de encerramento, e eles não falaram exatamente quantas pessoas tinham lá, mas pelo menos 19 mil pessoas usaram o software para ver as palestras. É um número muito grande. Que mais a gente tem? Durante o evento, eles acabam transmitindo algumas coisas pelo YouTube, né? Teve 66 mil visualizações as coisas que eles fizeram lá. Então, o negócio é um negócio gigante. Coisa legal, esse ano teve 37 vendors, teve 11 vendors a mais e teve 8 autores assinando livros em horários específicos. No aplicativo do Hacker Tracker que eu acabei de falar, 1.326 conteúdos únicos, tá? Vai ter coisa além de palestra, mas 1.300 é muita coisa, né? Tá aqui 19 mil pessoas usando o aplicativo. Cadê? No Call for Papers, foram submetidas 683 submissões de palestra, 107 foram aceitas. Que mais? Camiseta, festa. Eu tinha um número oficial de festas aqui, não sei onde está agora. Mas é mais ou menos isso. Então, é assim, é um evento que eu recomendo que vá pelo menos uma vez na vida para ver o evento, como é que tá. E uma coisa legal, mais uma vez na DEFCON teve um conteúdo impresso, a revista FRAC, impressa. Distribuíram 10 mil exemplares lá. Tá? Olha a qualidade do papel, cara. E fizeram a cartinha da FRAC também. Tá? Alexandre, você não sabe, mas essa aqui é sua, tá? Então, e daí a cartinha, claro, o problema é assim, o problema é o peso, porque assim, é a qualidade do papel, a qualidade da impressão, o tamanho e tudo mais. Então, você pega uma, você pega duas, você já vê que é pesado, né? Cartinha, tinha existem algumas cartas que eles estão fazendo, tipo essa daqui da FRAC, e tem uma outra carta que é muito parecida com Master of Poundage, e a gente não sabe se eles copiaram ou não. Essas daqui são só cartas aleatórias do evento, mas existe cartas jogáveis lá que eu vi algumas pessoas com ela, mas eu não sei aonde elas conseguiram. Rincon levou alguma para a versão da DEFCON, a Mátio da Ruicon? A gente mandou fazer uma especial para a BR-Com. Mandou fazer uma especial para a BR-Com. Eu não tenho ela fácil aqui, eu posso tentar pegar num intervalo, enquanto você comenta, eu corro para um lado e volto. Tá bom. Bacana, bacana. No mais, é só descansar, porque é puxado, né? Cara, é assim, tem muita atividade, Alexandre, tem muita atividade. Então, por exemplo... Não é só isso, né, Mati? Quem não conhece Las Vegas, não imagina o tamanho que é aquilo. Tudo é longe. Existe um outro detalhe. Tudo é longe, tá? Então, você necessariamente, sei lá, é bom você estar com um carro ou alguém que tenha carro para te levar para cima e para baixo. Mas, assim, a hora que o evento DEFCON acaba a última palestra, é a hora que começam as festas. Então,
e a logística deles é muito rápida. Teve um dia que eu fui numa, sei lá, fui numa village, fui num lugar à tarde, tá bom. À noite ia ter a festa do arcade nesse lugar. Eram 2 salas, nós chegamos à noite lá, tinha 16 máquinas de fliperama, tinha pebolim, mas o pebolim para 10 pessoas. 5 de cada lado. Era um lance que eu nunca tinha visto. Eram 2 mesas dessa e jogando com 3 bolas ao mesmo tempo. Então você imagina o esquema. Fora isso, tinha a venda de bebida, tinha DJ nesse lugar e ainda o pessoal jogando Tetris numas TV gigante. Então é assim, é muito legal, é muito louco, porque assim, no dia seguinte o lance estava limpo e teve palestra lá, né? Então a logística dos caras americano, isso é muita coisa. Só que assim, festa, por exemplo, se eu não estou errado, tinha 54 festas oficiais. Não significa que você vai conseguir entrar nas 54, porque algumas delas são fechadas, outras algumas são muito restritas, outras menos restritas, e tem as festas abertas também. Mas de qualquer jeito, cara, é muita coisa para se fazer. Isso a gente está falando das festas da Defcon. A gente não está falando das festas que ainda tinha o restício de alguma coisa da Black Hat ainda. Então, é muito movimentado. E daí são as escolhas. Você vai para um lugar, aquele lugar está ruim, saia rápido e vá para outro lugar onde esteja melhor. Mas a grande maioria dos lugares é bebida à vontade. Então, daí é outro cuidado que você tem que ter de não beber e dirigir. E não é só isso, né? Você está em um país que não é o seu. Esse é um outro detalhe. Outro detalhe. Eu já vi muito brasileiro comer bola e ter problemas com isso. Sério. Problemas sérios. Então tem que tomar bastante cuidado. Mas beleza. Mais um sucesso garantido de Defcon, que com certeza só cresce. Só cresce. Sim. Inclusive até a própria Black Hat teve uma pegada, a gente até falou na semana passada, mas eu conversei com algumas pessoas que estavam e todos falaram assim, estava diferente esse ano, tinha mais coisa e tinha uma pegada menos assim, muito mais comercial, os caras falam, tá extremamente comercial, né? E isso me chamou a atenção, porque a gente sabe que tem um comercial por trás da Black Hat, só que muita gente que não é diretamente envolvido com a área, né, Mati? Então isso está criando umas coisas diferentes, né, cara? Isso é reflexo de muito que a gente fala aqui no programa, inclusive. São coisas que estão se desenvolvendo, mercados que estão se desenvolvendo, gente querendo pegar carona, você vai ter um de cada quase, né? Mas vamos lá, vamos para nossas notícias então, e tem muita coisa maluca acontecendo que vale a pena ser comentada, tá? Tem mais alguma coisa? Eu acho que falando tudo. Falando tudo. Né? Então vamos lá. Microsoft, né? Pois é, a Microsoft soltou umas coisas, vocês que têm uma versão paga corretamente, válida pela Microsoft, vocês perceberam que essa semana teve algumas atualizações de segunda-feira para cá. Né? A Microsoft acertou um problema do Windows 11, né, que eles chamam de 24H2, e teve alguns problemas e erros durante essa atualização. Então, teve tentativas, erros, depois atualizações correndo, tirando do usuário de uma hora para outra, e falaram que resolveram os problemas quanto a isso. O que está acontecendo? A gente não pode esquecer, o Windows 10 esse mês aqui acaba o suporte. Então, quer queira, quer não, quando a gente está acabando o suporte do Windows 10 e vê situações estranhas acontecendo com o Windows 11, é que ele pega para capar. Parece que é de propósito para alguma coisa, né? O pessoal se ativa as pesquisas e problemas para procurar sair para se coçar. Você acha que é um pouco exagero isso, Amado? Você não acha que pode até ir para um lado desse? Não, Ale, vamos lá. A teoria da conspiração ela está sempre aí, entendeu? Então eu acho que
todas as visões podem ter, claro, algum tipo de validade. O que me chama atenção aqui a gente está falando o cara ele teve que lançar uma atualização para que as atualizações pudessem funcionar, né, através do WSUS. Então, é um lance muito estranho esse tipo de coisa aqui. Eu já comentei diversas vezes, eu acho que a gente sempre fala, quantos produtos a Microsoft tem. Manter todos esses produtos atualizados e funcionando corretamente é um trabalho gigantesco. Então, erros acontecem. Eu olhando aqui, você olhou um lado do copo, eu estou olhando o outro lado do copo. Cara, deu uma falha aqui, tá? E falha em outro lugar, pode ter? Pode, só que essa daqui gerou impacto, né? Ou pelo menos impacto visível, né? Que é uma coisa a se preocupar. De qualquer maneira, mais uma vez, os caras pegaram, viram que deu problema, agiram rápido e corrigiram. Porque a empresa está usando o WSUS e o WSUS ele foi substituído por alguma outra ferramenta, né? A ferramenta tem um nome novo agora. Do 11 para frente é um nome diferente, mas existem bibliotecas que ainda são compatíveis. Então, talvez eles podem estar separando de vez por causa de parar o suporte no Windows 10. A gente não pode esquecer disso. Também. Então, tem diversas, como a gente falou, visões do mesmo problema aí que a gente tem que levar em consideração, né? Mas, estamos aí. Microsoft, mais uma vez, dá uma escorregadinha do outro, mas trabalha do outro para corrigir, para causar menos impacto. Cara, pensa bem, você tem, sei lá, 80% do mercado mundial. Se você pisa muito na bola, os caras vão acabar te abandonando. Não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde. Então, quanto melhor foi o serviço que eles mostraram, o melhor serviço prestado, continua seguindo muito bem, muito melhor. Bacana. E ela sempre se porta dessa forma, né? Rápido para tomar as decisões, rápido para mostrar resultado, então a gente não tem o que falar. Bom, agora a gente indo para outro lado, né? Todo mundo conhece o Zoom, né? E o que aconteceu? A Zoom soltou junto com a Xerox algumas correções críticas, né? De problemas que apareceram nesses produtos. E esses problemas permitiam Remote Code Execution e escalonamento, né, de privilégios. Isso aqui mostra uma coisa que há muito tempo a gente vem falando, né? Quando as pessoas veem o problema e se mexem e prestam assim, uma transparência com seus usuários para tentar resolver, a gente sempre elogia. O que não dá para aceitar mais é aquele papinho de não, poucos impactos ocorreram, ou quase nenhum, os dados que vazaram não são importantes, né? Essa conversinha que a gente não quer mais ouvir. Mas a Zoom, há muito tempo eu não vejo ninguém reclamar, e também a Xerox há muito tempo eu não vejo reclamar. Concorda, Mati? Então, acho que estão de acordo com o mundo aí, né, cara? A gente está cansado de falar. Acontecer problema pode acontecer com qualquer um. Eu acho que exatamente está na questão da postura, de como é que você se comporta, você aceitar que é todo mundo humano, ridículo, limitado, e que problemas vão acontecer e eu tenho que ver como é que eu vou tratar isso daqui o mais rápido possível e, principalmente, falhas desse tipo permitindo a execução de código remoto, que são as falhas mais críticas que tem. Agora, cara, pensa bem, você vai entrar numa reunião e o cara já está dentro da sua máquina, o bandidão, isso daqui realmente é um negócio de arrepiar, né? Mas aconteceu uma coisa semelhante com o Slack no ano passado, por exemplo, que a gente até brincou, né? Você está na reunião, já tem um convidado e não convidado lá, né? Unexpected guest. Aí era o problema. E agora aconteceu com a Zoom, né? E a Xerox também. Beleza, pelo menos foram lá, deram a cara para bater, estão resolvendo e vida que segue. Outro item que a gente deve chamar atenção com problemas que estão acontecendo, e isso aqui é problema
porque envolve uma ferramenta de defesa, se você parar para pensar, né? Então você tem que tomar mais cuidado ainda. A Fortinet está avisando aos seus usuários que o FortiCIEM apresentou um problema de Remote Code Execution, uma falha de Remote Code Execution, que estava sendo explorada assim inadvertidamente. Só que aí o que acontece? Já saiu a atualização. Então, agora a gente vai colocar aqui a mesma pergunta que a gente falou um tempo atrás. Quando falamos lá atrás, na Alemanha, que descobriram o problema do SharePoint. Você vai esperar acontecer o problema maior e você ser impactado em principalmente o seu CIEM, cara. Imagina você ter um Remote Code Execution no seu CIEM. Você está lá trabalhando e tem um bandido brincando com as suas detecções. Bonito isso, né, Watt? Só que já tem atualização. Vai esperar o quê para atualizar, não é mesmo, cara? Fortinet é outra empresa super séria, cara. Sem dúvida. Então, o que me chama sempre, Alexandre, tem umas coisas que vamos dizer assim, me incomodam, né? Nós estamos falando do CIEM. Daí está falando o usuário não autenticado pode injetar comando, etc, etc, etc. E já está sendo explorado. O que o CIEM está fazendo exposto na internet? Independente do fabricante. Então, começa me assustando por aí já, que se o cara tem o CIEM, independente da marca, exposto na internet, ele está fazendo muita coisa errada. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe o que ele está fazendo. E daí com senha ou sem senha, ou explorando ou não, já está errado, né? Tudo bem, pode ser que precise de um caminho feliz para fazer essa exploração aqui, precise de mais passos, mas de qualquer jeito é alguma coisa que provavelmente nós já vimos acontecer isso antes na console desse firewall ou desse CIEM. Deve ter uma lampadinha vermelha piscando lá, escrito, por favor, me atualize. Por favor, clique aqui para reiniciar. Tem que ver se quem está pilotando isso daqui é capaz de perceber que existe uma luz vermelha piscando e pedindo para atualizar. Na grande maioria das vezes, isso existe, mas tem um ser humano que não faz. E aqui eu vejo um problema ainda além, cara. O que acontece, né? Qual que é a justificativa? Por que eu vou falar isso, né? A gente recentemente estava lá no fórum de CSIRT, né? E a gente está falando de fórum de CSIRT. O que tem no fórum de CSIRT? É óbvio que todo mundo que vai é gente que está ligada à segurança da informação. Só que muita gente é totalmente direcionada e ligada a CSIRT, né? Então você trabalha com resposta a incidentes. Você precisa ter informação, por exemplo, do que nós estamos falando aqui agora, do CIEM, né? Você precisa ter informação do CIEM, você precisa ter informação do EDR, você precisa ter informação dos seus antivírus, seja lá qual for a ferramenta que você utiliza. E, cara, uma situação comum que ocorre com todas essas pessoas é colocar acessos externos abertos na internet. E por que fazem isso? Para facilidade, né? O cara está trabalhando, ele está no horário de serviço. Ele sai do horário de serviço e vai para a casa dele, ele larga a porta aberta para poder acessar o seu Grafana, os Zabbix, CIEM, não é verdade? Para quê? Para ele, da casa dele, saber o que está acontecendo. É sério isso, velho? Né? É assim que vocês querem trabalhar? Há maneiras de fazer isso? Sim, há maneiras de fazer isso. Há maneiras mais seguras, mas isso não quer dizer que não vai ter risco também. Né? Então você tem que botar na balança. Quanto de risco tem isso? Quantas pessoas vão ter acesso a isso? Como que a gente vai fazer o acesso a isso? E outro detalhe, outra coisa que acontece. Eu já cansei de ver, o Amati também, situações desses acessos remotos, num CIEM, por exemplo, que você tem um log no servidor quando tem. Né? Às vezes você não tem log das VPNs que são utilizadas, você não tem controles das DMZs que são utilizadas. E aí, como é que faz?
Aí na hora que a casa cai, a culpa é de quem? Do Malaquias, que foi lá e apertou o botão errado, né? Ou do hacker, que ninguém sabe quem que é. Essa que é a tristeza, cara. Essa que é a tristeza. A facilidade vira um ônus, né? O bônus vira o ônus. Vai sair caro você deixar um acesso desse inadvertido. Aí você fala assim, 24%. Quantas pessoas trabalham no CIEM? Tem 35 pessoas. Cara, são 35 acessos que tá aí sorto na rua. Pelo menos, né? No mínimo. Fora aqueles que quer ter o acesso, porque é o chefe, é o supervisor, é o cara do turno, é o outro que não sabe nem o que está fazendo, mas quer ter acesso também. E aí, pronto, acabou. Acabou. Mas então, se for ver, né, o Henrique está falando que o Forte Analyzer é caro para manter. Qualquer ferramenta é cara para manter. Tudo é caro para manter. Né? Pensa num carro, quanto você gasta de gasolina, seguro, manutenção. Exato, né? Tudo é caro. Mas são escolhas. O cara pode viver com o negócio exposto na janela. Eu não faria isso. Detalhes só. Ale, só, né? Essa aqui foi Não, essa foi como é que fala? O adesivo oficial nosso, tá? E a carta foi essa daqui. Ficou legal, hein? É um topetão em homenagem ao presidente, né? E chama BR Rucon, né? BR Rucon corrompido. Então tá lá. A carta está relacionada com tarifa de câmbio, extradição impiedosa e tarifaço. Legal demais. E o cabelão aqui. Tinha que ser mais laranja. Não, mas tá bacana. Tá bom, sim. E é isso, gente. A gente se preocupa com essas coisas, a gente fala e tem muita gente que ignora, né? E na minha palestra lá a gente falou, né, Mati? Que a gente foi lá falar coisa, a gente deu um puxão de orelha em todo mundo. Até quando vocês vão ficar fazendo isso? Né? Então é para o povo pensar um pouco e assistir mais o nosso programa e entender o que está acontecendo. Outra coisa maluca que aconteceu, mas isso eu acho que é até bom. Né? Isso mostra que tem muita coisa feita de maneira errada, e tanto é a prática errada de fazer as coisas que foi distribuída para o mundo inteiro, que as pessoas começam a se preocupar. A CISA, né, que é aquela Cyber Security Infrastructure Security Agency nos Estados Unidos, né, ela adicionou, olha que coisa louca, o Microsoft Internet Explorer, o Microsoft Office Excel e o WinRAR, né, como falhas conhecidas e exploráveis, vulnerabilidades, falhas conhecidas e exploráveis nos seus catálogos. Então, ou seja, a gente já cansou de saber e falar que existem macros, existem problemas, existem situações que as pessoas não atualizam. A coisa está crescendo de tal forma que agora já é reconhecido pelo órgão mais controlador em território americano. E por estar na CISA, outros países, por tabela, que têm negócios com os Estados Unidos, vão ser impactados. Né? E agora, como é que faz, Maria? Sente e chora? Ou você vai lembrar de atualizar as coisas e parar de usar, por exemplo, Microsoft Office 2016, que é de graça? Ale, vamos lá. A CISA ela não impede ninguém de usar. Eles falam, fique de olho. Às vezes sai o relatório especial falando, por favor, órgãos do governo, atualizem mais rápido ou não usem esse tipo de coisa. Né? Só que isso aqui influencia direto em todos os programas de gestão de vulnerabilidade, todos os softwares de gestão de vulnerabilidade usam a lista da CISA como parâmetro. Se a CISA colocou essa vulnerabilidade lá, deve ser importante e eu vou dar um pontinho a mais para ela. O que me chamou a atenção aqui foi exatamente a parte do WinRAR. E daí, assim, o WinRAR é um compactador de arquivos. O que os caras descobriram?
Os caras descobriram o seguinte: eles conseguiam manipular o caminho do arquivo destino. Então, em vez de ele descompactar do seu diretório para frente, você conseguia colocar o arquivo em qualquer lugar da máquina. Acharam explorações ativas de o arquivo ele descompactava e punha nos arquivos que o Windows considera como executar autorun, é o nome correto, autorun. Então, ele descompactava num diretório, a hora que você reiniciava a máquina, aquele arquivo, só por estar naquele lugar, seria executado. E daí, é num momento aonde o usuário não tem interação, o usuário não tem poder, porque está iniciando a máquina. E já vai embora. Já sobe com o malware dentro lá. Então, de novo, a criatividade humana é fantástica. Os caras são muito bons, né? Mas tá aí, já tem atualização para todos esses produtos. Mais uma vez, o que os amiguinhos estão esperando para descobrir o que tem na máquina e para fazer a atualização efetivamente. Bom, o Edge faz anos que está em atividade, mas o Internet Explorer tem gente que ainda fala ele é mais rápido. Por que será que ele é mais rápido? Né? Parou para pensar? Então, eu não vejo, de novo, a gente está vivendo, as pessoas elas têm que entender, eu acho que essa parte da obsolescência programada e que se tem um novo, vamos usar um novo. Eu não gostava de um monte de coisa e eu, abre aspas, aprendi a gostar porque era o que tinha para hoje, né? E daí eu tinha que escolher. Ou ele é mais rápido ou ele é mais seguro. O que você prefere? Cada um descobriu o que prefere, né? E, cara, a Microsoft Excel, beleza, demorou para aparecer aqui devido à quantidade de problemas com macro e tudo mais, mas apareceu. E agora esse caso do WinRAR, que é assustador, porque a capacidade de trocar o endereçamento de onde vai ser descompactado é óbvio que é problema claríssimo, né, cara? E tá avisado. O aviso está aí, né? Quem quiser, pega. Quem não quiser, sofre. Olha, essa 7 aqui, eu acho que está muito relacionada com a 6. Sim, porque é na sequência, né? É também relacionado com a CISA, né? A própria CISA não ficou só nessa, né? A CISA, ela também na quarta-feira, ou seja, ontem, ela adicionou 2 falhas de segurança que impactam o Enable and Central, né? Aquelas falhas como conhecidas e exploráveis no seu catálogo. Ou seja, a CISA, cara, ela o tempo todo informa de perigos e as pessoas não veem. A pessoa prefere ver o G1, né? E ver as notícias lá que aquilo é mais importante, ou aquilo que o cara falou no Instagram, que aparece qualquer inteligência artificial fazendo propaganda de qualquer coisa, que você vai ficar rico, você vai ganhar dinheiro, você vai aprender a usar a inteligência artificial, é mais importante do que um órgão tão sério quanto a CISA. Então aí você tem que escolher o que você quer, né? O Enable é um problema pra lá de sério, cara. E aí, você vai ficar fazendo o quê? Vai esperar as coisas acontecerem ou você vai acordar para a vida e atualizar tudo que você tem na sua máquina? Você usa isso? Corre atrás. Não é verdade, Amato? O pior é quando você nem sabe que usa, né? A gente está um ponto atrás ainda, que é isso que me assusta. Mas o que me assusta também é a próxima notícia. Putz, essa me assustou. Eu vou contar. Pois é. Todo mundo aqui vê YouTube e vocês até utilizam o YouTube para estar assistindo a gente, por exemplo. Se vocês quiserem ver algum programa que já aconteceu, se vocês quiserem acompanhar os nossos shorts, tudo, você vai usar o YouTube. Pois é. O que acontece agora? Os caras começaram a distribuir malware, né? Os malwares do Proxyware, que é baseado em proxy, distribuídos em vídeos do YouTube. Então, o que é isso? Como assim que distribuído no vídeo do YouTube? Você está lá no YouTube, você vê um vídeo que te interessa,
tem a possibilidade de baixar aquele vídeo que você fala, pô, uma hora ou outra eu vou precisar disso aqui, vou baixar o vídeo. E aí você baixa com malware. Você baixa com um problema que vai transformar você, por exemplo, numa botnet, parte de uma botnet, ou vai causar um problema ainda maior dentro da sua casa. E como que a gente vai conseguir enxergar uma situação dessa acontecendo, Amate? Nem sei se os antivírus estão preparados para algo assim, se é que existe algum controle sobre isso. Aqui é a mensagem do início do caos, quando você começa a colocar malware dentro de vídeo, download de vídeo, não é verdade? Ale, assim, a notícia, ela tá meio genérica aqui. Ela fala de propaganda, ela não fala exatamente qual é como é que eu posso dizer, o vetor. O que assusta aqui é o seguinte, esse Proxware são programas que você pode, por exemplo, faz de conta que você, sei lá, você tem aí a internet da vizinha que a vizinha não usa nada. Você está com o seu computador conectado nessa rede. Você pode instalar esse programa de Proxware e você ganha dinheiro por deixar os outros usarem a sua rede. E daí o seu computador vai ser usado como um proxy para alguém fazer um acesso. Ninguém vai ter acesso ao computador, mas vai usar você como caminho para alguma coisa. Qual é o detalhe? O detalhe é, o Proxware estava sendo usado, pessoas estavam instalando na rede corporativa. Nossa, minha empresa, o cara falou que atualizou o link, tem um link gigante. Então, eu vou pegar, eu não tenho, vou gastar a internet da empresa. E a hora que o cara coloca essa ideia de gastar internet da empresa, é a hora que o IP da empresa começa a entrar, né? Várias pessoas podem se conectar, sai por esse proxy da empresa, e daí sua empresa, sei lá, começa a aparecer bloqueio, você não consegue mais receber mensagem, não consegue mais enviar mensagem, ninguém sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque um iluminado resolveu instalar um programinha na máquina para ver se ganhava R$1 a mais. Então, aqui a gente tem um problema que é um problema cultural, ganância, e alguém está aproveitando ainda para falar, ó, assiste o vídeo, né, baixe esse Alexandre.com aqui, e o cara baixa o Alexandre junto. Acabou. Sinistro, sinistraço. Cara, a minha maior preocupação nesse caso aqui eu não consigo ver como que os caras vão entender isso acontecendo, cara. Sabe, antecipar. Porque a gente é totalmente reativo, não é verdade, Amate? Nesse caso vai ser mais ainda, concorda? Total. Mais ainda. E aí? E nossos amigos de K-pop, do outro lado do mundo, né? Coreia do Norte, Coreia do Sul. De novo, eu vou falar da apresentação muito focada em coreanos, feita pelo Cabral lá da 7BR, né? O cara mostrou a história inteira, todas as coisas estapafúrdias da política coreana que leva à situação que hoje ocorre e impacta o mundo inteiro pela Coreia do Norte. Então agora a Coreia do Norte ataca a Coreia do Sul. Olha que coisa louca, né? Tá do lado, vamos encher eles de ransomware. E os caras, né? Eles começaram com InfoStealer, pegando informação, backdoor, ransomware, ataque contra tudo que você pode conseguir atacar na Coreia do Sul. E aí, né? Isso já teve repercussões horríveis há pouco tempo, de ameaças de mais invasões, de guerra. Aí pega assim Xi Jinping falando que vai jogar bomba na cabeça dos outros. E aí, como é que faz? Isso está desde fevereiro acontecendo ainda, esse caso aqui. Tá, eu concordo contigo. Assim, eu não vejo uma solução nem fácil nem difícil. Eu não vejo solução para esse tipo de coisa.
São dois países, um do lado do outro, políticas, E não se entendem? né, que não se entendem e que, cara, o mais estranho é assim, uma coisa é você não se entender, ter problema com alguém, a outra coisa é você ter problema com todo mundo. Então é assim, você percebe? Quando eu tenho vários amigos e vários que não se entendem comigo. Tá bom, tá meio a meio, né? Nunca ninguém vai ter o 100% de aprovação. Mas quando você tem um país que está na 90% de reprovação e várias coisas sinistras acontecendo, agora começa a campanha de um provocando o outro. Já teve, cara, você quer coisa mais ridícula do que o caso do balão, o cara mandando balão com lixo e fralda suja para explodir no país do outro e sujar a rua, né? Pô, cara, é totalmente desleal e eu nem sei nem o que pensar, né? Assim, talvez seja questão de desespero, como é que a gente vai conseguir crescer, como é que a gente vai tentar fazer alguma coisa. Vamos tentar. Então, InfoStealer, Backdoor, Ransomware contra o país vizinho aí, vamos ver o que acontece. Para mim, isso vai crescer e vai ter problema, porque até então a Coreia estava atacando o mundo inteiro, né? Agora voltou de novo os olhos para sua vizinha, né? Porque eles são tudo contra, tudo aquilo que não é certo na cabeça do coreano do norte é o sul, então eles querem brigar e vai fazer o quê? Vamos ver para onde vai isso. Triste, não se entende. Agora, mais triste ainda é o que eu vou falar agora. Pesquisa recente apresentou que nosso querido Microsoft Exchange, né, existem mais de 29 mil servidores sem atualizações, com problemas de severidade alta, críticas, né, e pode deixar atacante fazer o que quiser com movimento lateral, brincar em ambiente cloud, e vai acabar com o domínio, vai gerar problema com tudo que você pode imaginar. E aí eu falo para você, 29 mil Microsoft Exchange, né? Você trocando e-mail, você fazendo um monte de coisa para lá e para cá, o povo não faz atualização, não põe a mão no bolso para fazer o que deve, deixa assim, não vamos pôr a mão, e agora? Né? Com todos esses problemas, o que você diz para esse povo? Tá na cloud e tá seguro, né, Mate? Então, Ale, eu juro para você, eu parei e pensei muito a esse respeito aí, de estar na cloud e estar seguro. Eu acho assim, existem alguns serviços que por exemplo, você comprar, eu vou falar um outro nome, por favor não caia da cadeira, WordPress, da wordpress.com. A wordpress.com, eles mantêm o WordPress básico atualizado. Esse é o serviço que eles estão te vendendo. Então, pronto. Tá? Tive um problema. Tá? Você teve um problema porque você instalou alguma extensão que você não devia. Quando a gente fala de Exchange, o cara ele pode pegar uma cloud qualquer e instalar o Exchange dele, ou na cloud, ou inclusive dentro do próprio ambiente dele, e nunca atualizar o servidor. E daí é isso que a gente está vendo, né? A vulnerabilidade afeta o Exchange Server 2016, 2019, né? Fazendo de conta que o 2016 foi criado e lançado em 2016, nós estamos com um programa com 9 anos de uso. E daí, no mínimo, você tem que atualizar. Outra coisa que eu passei a dizer. Eu não sei o que falar. Não, é muito. De novo, assim, é omissão total. O pior. Você pega 29 mil servidores, imagina que em cada servidor de troca de e-mail você tem uns 1.000 usuários de uma empresa média grande aí para cima. Então você tem
quase 300 mil pessoas com problemas. O pior aqui, Alexandre, é o seguinte: o servidor ele tem que ficar exposto para a internet, porque é o servidor de troca de mensagem. Então, você precisaria ter algum tipo de firewall na frente, ou de IPS, sei lá, para poder ver como é que é o ataque e poder bloquear esse ataque. Você está complicando ainda mais a infraestrutura do negócio. É estranhíssimo. É muito, sei lá, é sinistro. PayPal nos carros. Isso aqui também é outro negócio também. Paywall. Que é surreal. Isso aqui é surreal também. Cara, no Tesla, o Tesla é assim, né? Você tem que pagar assinatura para você ter alguns serviços. Então, piloto automático, você paga assinatura. Rádio, tem algumas rádios que vêm pela internet, você paga assinatura. Você tem o pacote básico ali, daí você tem que pagar o resto das coisas. No final da história, a gente já conversou disso daqui no passado, até num programa que o Kill participou, de quanto o equipamento que você compra, ele é seu. Né? Porque assim, se você comprar um telefone, você não pode routar o telefone que você perde a garantia. Então, peraí, o telefone não é meu. Né? Quer dizer, o telefone ele até é, só que a empresa para de se responsabilizar e de te ajudar no caso de algum tipo de problema. Né? Daí não, mas isso daí, isso que o Henrique colocou de pague ou assista a Ed de 30 segundos, a própria Amazon Prime já fez isso. Se você pagar uma grana a mais por mês, não tem propaganda, senão você tem que pagar assista 30 segundos de propaganda. É loucura, velho. O povo perdeu o chão e tá todo mundo querendo ganhar de algum jeito. E todo mundo aceita, né? Já perceberam que a sociedade está totalmente cabeça de presépio, né? Eu não quero me dispor, eu não quero falar o que eu penso, porque vão me compreender mal. É o que está acontecendo, vocês estão dando brecha para estupidez, né? Estúpido é explorado pelos metidos a esperto, né? O impacto vai ocorrer, né? Vamos mostrar o impacto? Olha esse caso aqui. Vocês lembram que a gente trouxe para vocês um ataque hacker que ocorreu lá na Noruega, que fizeram uma comporta se abrir, e lá é caríssimo a água, e aí distribuíram, ninguém entendeu o que aconteceu, que aumentou a vazão da represa, tudo, e ninguém sabia o que estava acontecendo. A investigação está acontecendo nesses últimos 2 meses. E descobriram que foram ativistas hacker pró-russos, né? Que utilizaram controles mal elaborados para acessar remotamente as comportas da represa e abrir as comportas, tipo, gastar água dos caras, né? Aí vem aquela coisa bacana, descobriram, resolveram, contrataram gente capacitada para olhar o que fizeram, porque se o cara conseguiu descobrir que havia um controle da comporta que podia ser acesso remotamente, cai naquilo que o Amado falou. O que o controle de uma comporta está fazendo exposto na internet? R$1 milhão para quem conseguir responder. Cara, não sei, de novo, é outra. É difícil até de comentar um negócio desse. A notícia e o problema, eles falam por si só. Na DEFCON, teve várias palestras contra a Rússia. Né? Várias palestras, dos caras mostrando como desarticularam a gangue A, gangue B ou gangue C, que estavam relacionadas com o governo. Né? Mas aqui, cara, a gente está vivendo num período muito sinistro que sei lá, é só pensar na guerra entre a Ucrânia e Rússia, né? Quanto tempo faz que está acontecendo essa guerra aí? E daí tomar espaço, né? Conseguir acesso a alguma coisa desse tipo, pode ser até no país vizinho, mas os caras estão fazendo demonstração de poder,
quem pode mais, quem é mais forte. É triste isso, cara. É triste. Umas coisas assim é muito triste. Né? E a gente sabe que isso está acontecendo, a gente sabe o que impactou, e a pergunta fica sempre no ar. Por que que isso está exposto? Por que que isso foi feito dessa maneira? Quem são as pessoas responsáveis por esses controles? Né? Profissionais de segurança existem para esse tipo de trabalho. Tem muito enganador aí no mercado. Quando é que esse povo vai acordar para a vida? Aconteceu lá na Noruega. Cara, pode acontecer do lado da sua casa. E você não está nem sabendo. Ontem, por acaso, eu tirei foto de um pessoal fazendo manutenção em um semáforo. Aquelas caixas de semáforo, vocês sabiam que tem uma cartela K, KF, tudo lá dentro? Como se fosse um mini PLC? Legal. Descobri ontem. Nunca percebi isso. Não é lá no equipamento que está lá em cima, são aquelas caixinhas que estão no poste. E aí, na hora que o povo começar a brincar com isso, eu quero ver o que pode acontecer, gente. Né? Vamos pensar um pouco, botar o cérebro para funcionar, criatura! Né? E para fechar nosso programa, uma coisa linda, para fechar com chave de ouro da estupidez que a gente vem repetindo o tempo todo, e nós pedimos encarecidamente que as pessoas acordem para a situação real, que é a segurança da informação. As pessoas precisam pôr a mão na consciência, o cérebro no lugar, segurar a ansiedade e investir no que realmente deve ser investido. Parem de acreditar que existem balas de pratas. Parem de acreditar que a IA vai resolver tudo. Tomem decisões concisas com conselhos de pessoas capacitadas. Né? Hackers simplesmente entraram lá na Allianz Life, que é um super produto de como é que fala? De seguro de vida, saúde, o Diabo 4, né? E roubaram dados assim, à torta direito, durante aquele problema da Salesforce, que aconteceu já faz um tempo, e cada semana aparece um levantando a mão e fala assim, eu também fui impactado. Né? Começou a sair, sabe, o chacoalho, o tapete, começa a aparecer barata, rato, né? Capivara está saindo dentro da casa dos caras. Nesse caso, a Allianz Life expôs 2,8 milhões de registros com dados e informações sensíveis, tanto de parceiros de negócio quanto de usuários. Olha isso, 2,8 milhões de registros. Mas não aconteceu nada lá naquele problema da Salesforce, né? Ninguém teve problema, ninguém perdeu dados. Até a Google assumiu isso, nós falamos aqui na semana passada. Agora está todo mundo saindo da casinha e eu também. E aí depois vem a coisinha. Mês passado, aí não foi tanto assim não, viu? Foi no máximo 1.400.000. Porra! Cara, não é possível isso, cara. Falar o que desse povo, Amate? Pô, Ale, assim, a gente está vendo, eu acho que cada vez mais, mostrando que não importa o tamanho da empresa, que você faz negócio, você tem que desconfiar e você tem que tomar alguns cuidados. Essa história aí, né? Pronto, Salesforce, tá só empresa gigante. Pensa na história que você acabou de comentar do Slack. Se o cara acha uma falha no Slack que permite acessar todos os Slacks, tipo acontecia no Salesforce, você acaba dominando o mundo, né? Nesse caso aqui, é uma empresa que trabalha com seguros, é uma empresa especialista em risco. Deu uma pisadinha. Grande, né? Doeu. Então, foi só uma pisadinha. Mas é que elefante na sala de cristal. Pisou e escorregou, surfou assim. Não, o pior é a justificativa. Não foi 2.800.000. Foi só 1.400.000. Cara, não. É assim, a chance de ser preso com o Flipper Zero, de perder ele trazendo na bagagem, teve um monte de gente que trouxe. Eu comprei o meu no Kickstarter. Eu não tô... Eu tô feliz e beleza. E assim, o problema, eu já falei, o Flipper é um brinquedo caro.
entendeu? Você tem dinheiro para gastar num brinquedo caro, compra um flipper. Uso ele todo dia, então você tem uma ferramenta de trabalho. Senão, todo mundo que tem um flipper tem só um brinquedo caro. Usa uma semana, 2, depois olha aqui como é que desliga a TV, pronto. É uma vez por ano que você clica. Quantos estão com ele na mão agora? E eu vou falar para você que eu estava tentando abrir a fechadura nova que os caras puseram aqui e já descobri umas coisas estranhas aí. Mas então, não foi 2.800.000, viu, Amado? Foi só 1.400.000, ou seja, só 50%, cara. É pouco. É isso. Tá? Gente, obrigado. Mais um programa. A gente tem que fazer o sorteio. Vamos fazer na semana que vem. Tudo bem. Aí o Amado se organiza, que acabou de voltar. A semana que vem a gente entrega para vocês as 2 licenças que nós vamos... 2, né? Que nós falamos, né? Sim. As 2 licenças completas da Kaspersky e vida que segue, beleza? Aí a gente se organiza, aí tem um convidado que está querendo voltar aqui e falar com a gente, o Kio falou para mim que está louco para vir aqui e falar com a galera, só que ele virou diretor da faculdade, do curso da faculdade, e ele está apanhando para caramba, porque nunca fez isso e nunca pensou que tinha tanto problema dentro de um curso, numa faculdade. Mas se ele não vier, nós vamos fazer o sorteio já na semana que vem, gente. Perdão por ter passado do tempo aí, mas a gente vai fazer isso sem problema nenhum. Obrigado mais uma vez. A gente pede encarecidamente, atualizem suas máquinas, procurem gente capacitada. Eu não preciso contratar. Cara, faz uma consultoria, assessment, né? Faça a coisa da forma correta. Converse com quem sabe. Ninguém está querendo extorquir ninguém. É só definir escopo, entender onde está doendo o sapato e a pessoa vai poder te ajudar. O problema é esconder informação, que aí pode virar um problema insolúvel, pelo menos no primeiro momento. Tá bom? Gente, beijo, até semana que vem. E para fechar o programa, trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, extrovertida e informativa, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.